Bom dia, boa tarde, boa Como que noite, tudo está aí a firmeza, força, Jeff? Brandão? Tudo Tudo suave, bem, mano? cara? Tudo suave, como é que vocês estão? Parabéns pelo evento, cara, incrível. É nóis, mano. É vocês que estão fazendo essa porra aqui. Pra mim tá fácil, mano. Aí, Treta mesmo aqui é pra duas pessoas, pro Francisco e pro Sérgio agora, mano. Estão aqui no 2.0, velho. E eu- Agora a gente não, eu paro isso aqui 5 minutinhos, falo oi, você vem aqui 30 minutinhos e tal. Agora os caras tá zica, tio. Os caras já. porra, Brandão, eu queria bom só. dia para Eu nem vocês vou tomar também, mais, cara. nem vou tomar mais muito tempo aqui, não, mano, porque eu já fudi já com a agenda toda. Então, segue aí, Brandão. Vou compartilhar a tela aqui. E mais uma vez, muito obrigado. Flow Foco, se vocês não seguem ainda. Estão vacilando. Tem um comando aqui, eu acho que é exclamação Flow. Se não tiver, o Shazam lembra aí qual que é o comando. E é nóis. Vai lá, Brandão. Arrebenta. Brandão também é outra pessoa super especial na minha vida, mano. Vai lá, Brandão. Valeu. Bom, pessoal, eu já vou começar um pouco acelerado aqui. Sérgio, desculpa aí, mas eu tenho bastante coisa para falar para vocês. Bom vir depois do Gomex, cara, porque a nossa conversa aqui agora é soft, né? A gente não vai falar de skills técnicos, a gente vai falar de skills comportamentais. Então é bom que dá uma folga para o seu cérebro conseguir acomodar aí o que o Gomex falou agora há pouco, e o que veio antes do Gomex. Então agora vamos falar desses outros skills que também são importantíssimos para complementar a nossa vida. E eu fiz ali uma enquete com vocês falaram que conversas difíceis foi o assunto mais votado ali, então vamos falar sobre isso. Esse aqui sou eu não vou falar muito desse slide, para ganhar tempo, já está lá na apresentação da própria Conf. Eu só quero dizer o seguinte, eu tenho uma novidade bacana para contar para vocês, que eu vou aproveitar esse evento aqui para contar. Eu trabalho há 20 anos, né, com TI. Há 4 anos eu fiz uma transição de carreira como consultor em treinamento e desenvolvimento humano, principalmente porque eu entendo que tem uma relação muito grande a TI com o desenvolvimento humano, o desenvolvimento como um todo, né? E segunda-feira agora, galera, dia 16, essas são as empresas que eu já passei, e segunda-feira, tá vendo aquele último logo ali? Começo nessa outra empresa na área de tecnologia, mas com um foco em desenvolvimento de liderança, fortalecimento de cultura. Vai ser uma experiência nova para mim, incrível, e essa é a novidade aqui para mim. Então vamos lá. Falando de conversas difíceis, falando de conversas. Pensa aí, comenta aí, o que acontece quando a emoção toma conta da comunicação? Quando você vai falar alguma coisa e esse assunto, ele mexe com a sua emoção, ele te deixa puto, te deixa triste, te deixa, enfim, traz alguma emoção à tona ali. O que acontece com a comunicação nessa história toda? Pois é, né? Não tem como a gente comunicar sem essa emoção influenciar a maneira como a gente se comunica. Agora, eu vou dar 2 notícias para vocês. A primeira é que não dá para separar. Por mais que você seja ali uma pessoa fria, racional, não dá para separar. A emoção sempre vai andar junto com a comunicação. Se você for um ser humano, vai andar sempre junto. Não dá para separar, não dá para desabilitar essa funcionalidade da emoção e só habilitar a comunicação. Não dá. Então, por isso que eu vou falar desse assunto com vocês, por isso que eu tenho vários temas que envolvem a comunicação, porque a gente precisa ter uma capacidade de debugar melhor nossas emoções. Bom, de uma forma geral, quando a emoção toma conta da comunicação, como é que a gente se comunica? E pensa aí aqueles assuntos mais treta que vocês se envolveram ali, como é que a gente faz quando a gente está discutindo algo que deixa a gente já começa o assunto já pilhado, como é que a gente faz? Primeiro, que o que transborda são julgamentos e críticas, né? Antes de entrar no assunto, a nossa cabeça já está falando, nossa, mano, eu vou falar com esse cuzão, não acredito. Nossa, esse cara é muito otário. Ai, puta, como é difícil falar. A gente já vai cheio de julgamentos. Antes de entrar no assunto, a gente já está cheio de julgamentos e críticas em relação à pessoa e a essa situação. É ou não é? E aí a gente adiciona nossos mecanismos de defesa. O nosso corpo é inteligente, nosso cérebro é inteligente, apesar da gente. Ele vai acionar mecanismos de defesa durante a comunicação. E essa comunicação vai virar
uma troca de ataques e defesas. É simples assim. Essa é a forma que geralmente acontece quando a gente vai ter uma conversa difícil, vai entrar numa conversa difícil, certo? Debugando esses 3 elementos estão presentes. Por isso que eu trouxe aqui para vocês um conteúdo que eu vou falar, nossa, de uma maneira bem rápida, curta, espero que deixe vocês com mais vontade de querer saber e se aprofundar. Esse é o livro que eu estou me baseando, Conversas Difíceis, desses 3 autores, e eu também vou trazer um pouco de conteúdo de conversas cruciais e de comunicação não violenta. No final, esses slides o Jefferson vai liberar, me segue aqui no Twitter, no Insta, ABS Brandão, Flow Foco, que eu tenho... eu libero esses slides aqui com essas dicas de leitura para vocês, tá? Hoje, especificamente, eu vou falar mais sobre conversas difíceis. O que são conversas difíceis? Né? Para começo de conversa, o que são conversas difíceis? Eu vou resumir de uma maneira bem ampla. É tudo aquilo que para você é delicado de abordar. Simples assim. Sabe aquela conversa que te causa desconforto? É isso, tá? Então, isso é conversa difícil, esse assunto, esse tema vai entrar nesse quesito aí, algo que causou desconforto. E esse conceito de conversas difíceis nada mais é do que uma postura mental e emocional, em conjunto com habilidades de se expressar, para você deixar sua comunicação eficiente, para ela não sofrer, não virar passageiro das suas emoções e da sua aptidão, tá? Por quê? Porque a pessoa do outro lado, ela vai ter experiências diferentes de você, crenças diferentes de você, e provavelmente pode até ter sentimentos diferentes de você durante essa conversa. Às vezes você tá puto, a pessoa tá rindo da sua cara. Às vezes você tá rindo da pessoa e a pessoa tá explodindo, né? Os sentimentos são diferentes. Então, conversa difícil te ajuda com uma postura mental e emocional, com as habilidades de se... Onde você pode usar isso? Aqui alguns exemplos, né? Na família, no trabalho, nos relacionamentos, se você precisar pedir desculpa, né? Se você for dessas pessoas que reconhece, dá uma notícia também, pode entrar isso, tá? Não confunde conversa difícil, não dá para usar, não é para usar com batalha de mensagens, sabe, treta? Nossa, mano, o Twitter, eu sigo vários devs, eu sigo várias galera de TI, as tretas estão cada vez mais, estão cada vez mais criativas, né? É treta por causa de MEI, PJ, é treta por causa do Pelades, é treta... Bom, aí o repertório está enorme ali. Outro dia eu vi um bingo das tretas, tá incrível. Não serve para batalha de mensagens. Se você vai trocar de maneira assíncrona, não confunda, não vai rolar conversa difícil. Conversa difícil tem que ser síncrona, ali, real time, pode ser online, mas precisa ser síncrono. Assíncrono não. Se for WhatsApp, Slack, Twitter, não confunde. Isso daí vai continuar tretando e vida que segue. Não é para saber quem está certo e quem está errado. Não é uma ferramenta para falar, não, eu estou certo, você está errado, eu vou te provar aqui e te destruir. E também não é para ficar usando para cagar regra, tá? Cagar regra também não vai funcionar. Então, é o que é e o que não usar. Porra, para que serve, então? Cara, o objetivo principal de você conduzir, trazer esses elementos que eu vou falar com vocês, é transformar as suas conversas difíceis, essas conversas que te causam desconforto, em diálogos de aprendizado. Diálogos de aprendizado para quem? Para você, em primeiro lugar, porque ninguém sabe tudo, ninguém é dono da verdade. Para outra pessoa, né? Aprendizado para outra parte, e aprendizado sobre o assunto que vocês estão discutindo. Se você quer subir o nível do aprendizado dos envolvidos e sobre o assunto, essa é a ferramenta. Se for para essas coisas aqui, esquece, continua na treta ali do Twitter, que também é legal. Vamos lá, quais são os elementos das conversas difíceis? Cara, como é difícil falar disso em meia hora e menos de meia hora ainda, então eu reduzi ao máximo aqui, mas pelo menos para vocês conseguirem ter uma visão geral, e depois a gente aprofunda, a gente pode ir no Mutirão DevOps ali, se o Jefferson topar, e falar um pouco mais disso. Mas vamos lá, os elementos, vou fazer aquele slide igual da Polícia Federal aqui, bem feião. Conversas difíceis tem o que foi dito, certo? E também tem o que não foi dito. Começa a tomar consciência, porque o que não foi dito são coisas que a gente faz no automático e nem percebe, mas toma consciência do que não foi dito. E, geralmente, o que não foi dito durante uma conversa difícil? Porra, folgado pra caralho. Nossa, cara falou, e mal agradecido, meu, passei a noite fazendo esse negócio, o cara falou que não tá bom, porque mal agradecido. Nossa, pedi um negócio pro cara, mal má vontade, nossa, que arrogante, né?
fica tudo aqui na nossa cabeça o que não foi dito. Toma consciência do que não é dito também, porque isso é importante para você começar a ajustar os seus sentimentos, as suas emoções, que também emoções fazem parte dessa conversa. Então, o que foi dito, o que não foi dito, começa a anotar. Eu chamo do que não foi dito da coluna da esquerda ali. Começa a lembrar das conversas, o que foi realmente dito e o que o outro disse também, mas anota aqui uma lista de coisas de que você pensou e não falou. É importante você saber. E, de acordo com a teoria, tem 3 diálogos acontecendo em conversas difíceis. O diálogo do que realmente aconteceu, o diálogo dos fatos, e aqui parece que faz sentido, mas não faz sentido só esse diálogo, porque os fatos sempre vão levar a um certo e a um errado, a um culpado e a um inocente. Os fatos isoladamente, acreditem, é pobre numa conversa difícil. É pouco. Faz parte, mas se você só se agarrar aos fatos, você vai terminar sempre com a ideia de um certo e de um errado, de um culpado e inocente. E geralmente quem é o certo? Eu sou certo, o outro é errado. Eu sou inocente, o outro é culpado. Geralmente é isso. E do outro lado, se eu perguntar para o outro lado, o outro está certo e o outro está errado. Então só os fatos não rola. Mas tem, todo diálogo difícil tem o diálogo do que aconteceu, tem sentimento, não dá para separar sentimento, então começa a fazer as pazes com sentimentos, parar de tentar ser aquela pessoa que isola o sentimento, porque não dá, não dá, não dá. E tem identidade. Eu vou entrar um pouquinho na identidade, mas só para entender, identidade é como a gente, como nós nos enxergamos numa conversa. A nossa identidade numa conversa difícil, ela é colocada numa situação muito arriscada. Gente, eu estou falando muito rápido ou está fazendo sentido esse slide feio para cacete aqui? É uma coisa muito arriscada, a nossa identidade, porque a gente arrisca coisas que são muito importantes para a gente arrisca a nossa competência, a gente arrisca se a gente vai ser gostado ou não gostado, e a gente arrisca se a gente... que mais? A competência? Eu vou entrar na identidade aqui, mas só para vocês entenderem, né? A nossa identidade chega impactado nesse processo. Bom, vamos lá então. O que eu vou falar hoje, nesses próximos 5 minutos que me faltam, é o que aconteceu, sentimentos e identidade. Vamos tentar fazer mágica aqui. Jefferson, me ajuda aí, você que lute aí para organizar os outros palestrantes. Vamos lá. O que aconteceu? O que aconteceu, primeiro tem uma coisa que é a dedução da verdade. Em geral, onde é que a gente erra? Eu tenho razão, outra parte está errada. É isso, né? Quando você tem consciência da conversa difícil, desses elementos aqui, busca o seguinte: sempre vai ter o seu ponto de vista e do outro. Entra com o objetivo de entender o do outro, não de já chegar desafiando, trucando, destruindo. Entra com o objetivo de entender o do outro. Como é que essa pessoa chegou nessa conclusão? Então, aqui a palavra mágica é a curiosidade. Tem também a invenção da intenção. O que é a invenção da intenção? A gente não fica falando assim, a gente deduz a intenção, essa pessoa quis me tirar, essa pessoa quis me fuder, essa pessoa quis me... A gente deduz a intenção da pessoa nessa conversa. Geralmente a gente exagera e geralmente a gente erra, tá? Geralmente a gente exagera, geralmente a gente erra. Então aqui, cuidado com isso, no que aconteceu, o ideal é justamente o diálogo, essa conversa difícil, é para você poder esclarecer as coisas. De novo, use curiosidade genuína. Entra com curiosidade, tenta se livrar desses pré-julgamentos. E o que aconteceu também tem o limite da culpa, não tem? De você, em geral, a gente se autodeclara inocente, consequentemente, se você se declara inocente, a outra parte da conversa é a culpada. É o Zé Ruela ali, né? A gente já tem vários apelidinhos para a outra parte da conversa. Qual que é o ideal nesse diálogo aqui? Redireciona a sua postura, reconhece a sua postura de culpa para contribuição. Muda a palavra culpa para contribuição. Cara, como que eu contribuí para esse problema? Como que essa pessoa contribuiu para esse problema? Como que eu vou contribuir para esse problema não acontecer de novo? Como que eu preciso que você também contribua? Como é que vai me ajudar para você contribuir para não acontecer de novo? A contribuição leva você para um lugar de solução. A culpa leva você para um lugar de problema. Então, troca a culpa pela contribuição. No diálogo do que aconteceu, que é um elemento presente, essa é o truque. No diálogo dos sentimentos, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, eu até anotei aqui, cara, sentimento, deixa essa aqui, eu não posso esquecer de falar para vocês, porque sentimento é a parte mais importante, é o centro da conversa difícil. Os sentimentos deixam a gente vulnerável, por isso que a gente tenta blindar, tenta esconder, tenta separar dos fatos, porque a gente tem medinho.
E os sentimentos, cara, eles são mais fortes, eles vêm à tona de qualquer jeito, e aí eles podem explodir como uma forma, como raiva, como uma falta de raciocinar, como se sentir ameaçado, como os elementos de defesa, tá? Então, para de brigar e começa a entender que existem sentimentos. Toda abordagem que você for, conversas difíceis, aqueles outros livros, comunicação não violenta, conversas cruciais, toda abordagem de uma boa comunicação vai falar para você ter mais habilidade com seus sentimentos, parar de tentar jogar panos quentes ali, porque não funciona, tá? E então vamos lá, o que entra dos sentimentos aqui? Primeiro, descobrir, entender como é que você está se sentindo. Geralmente a gente tenta ocultar os sentimentos com fatos, com intenções e com culpa. Ah, não, vamos aos fatos. O que aconteceu foi o seguinte: você passou no farol vermelho, a culpa é sua, não quero nem saber, tal. Cara, entende o que você está sentindo com isso. Você está se sentindo desrespeitado? Você está se sentindo, você está irritado? Né? O ideal é você explorar as suas emoções. Como é que você está se sentindo? E lembrar que gente boa também tem sentimento ruim. Se você está sentindo sentimentos ruins, tudo bem. Todo mundo tem todo tipo de sentimento. E as outras pessoas, a outra parte também tem isso. Então começa a descobrir os sentimentos presentes nessa história. É muito importante. E aí, descobrindo, você consegue negociar. Geralmente, aqui, de novo, a gente vai para um julgamento, a gente julga, vai para os fatos, para tentar deixar os sentimentos de lado. Só que o bichão vem à tona. E a gente precisa negociar com eles. O ideal, como é que a gente faz? Olha que dica bacana aqui, ó. Qual que é a história por trás? O que a gente está se contando para sentir o que a gente sentiu, o que a gente está sentindo? O que a gente já está falando da pessoa? O que a gente está falando da situação? Pensa naquela história que está acontecendo por trás, a historinha que está se contando, porque é ela que está fazendo esse sentimento ferver. O que está faltando nessa história? Qual será a história do outro por trás desse sentimento que ele está sentindo? Por exemplo, o cara passou no farol vermelho, bateu no meu carro, eu tô puto, eu não sei o que lá, eu já começo a discutir. Aí, de repente, eu lembro dessa história e falo, não, peraí, deixa eu entender o que tá acontecendo. Normal eu ficar nervoso aqui tal, mas vamos lá. Cara, desculpa, André, meu pai acabou de sair da UTI, eu tô correndo pro hospital, cara, eu não tô vendo nada, nem vi o farol. Putz, você entende? Quando a gente começa a entender a história do outro, a gente começa a entender sentimentos e comportamentos. É isso, tá? Então, começa a questionar a história do outro. O que é negociar com sentimentos? É nada mais do que você ter uma história mais completa na sua cabeça. Um exemplo legal que o livro dá. Você está mergulhando, dá de cara com um tubarão. Na hora o sentimento que vem é cagaço. Medo do mais alto nível. Vamos supor que você, no seu curso de mergulho, também fez um curso ali em biologia marinha e você conhece os tipos de tubarão. E aí você aí foi mergulhar e agora tem as histórias na sua cabeça também de tipos de tubarão. E você, na hora que olhou aquele tubarão, você reconheceu e falou, não, esse tubarão, ele é um tubarão que é inofensivo, ele não ataca nada que seja maior do que o tamanho dele. Aí você olha, o seu sentimento de medo troca por um sentimento de observação, de curiosidade, de empolgação em ver o tubarão. Olha como a história que você se conta por trás é o que vai trigar o sentimento. É isso que eu quero dizer com negociar. Jefferson, como eu estou de tempo aí? 1 minuto, né? Espera aí que falta mais um slide, a gente vai. E aí, na conversa, você diz o que sente. Em geral, a gente tenta racionalizar, legitimar, sabe? A pessoa fala, pô, eu fiquei chateado. A gente tenta racionalizar e ainda falar, não, mas não era para tanto, não é para tanto. Cara, para de fazer isso. Não racionaliza. E se a pessoa está racionalizando, fala assim, olha, não cabe a gente racionalizar, a gente legitimar, não quero que você legitime ou não. O que a gente precisa é apenas compartilhar, sem avaliar a legitimidade disso, abrir o jogo e convidar outra pessoa a abrir o jogo também. Quando os sentimentos têm espaço numa conversa, as coisas podem se acomodar melhor. Então, esse é o diálogo dos sentimentos. E, para fechar, o diálogo da identidade. Aqui não deu para quebrar, porque a gente comete 3 coisas na identidade. Se eu sou competente, um diálogo, às vezes, questiona se eu sou competente, se eu estou falando merda, se eu não estou falando merda, se aquela pessoa está certa ou não. Se eu sou uma pessoa boa, se eu sou uma índole boa, nossa, essa pessoa está duvidando da minha índole. E se eu sou uma pessoa digna de amor, a gente como ser humano precisa se sentir querido, se sentir amado, a gente tem essas necessidades, isso é básico, tá? Alguma delas vai pegar mais para você na conversa. E aí, de uma maneira inconsciente, para tentar defender isso, o que a gente faz? A gente usa a síndrome do tudo ou nada. Não, então, se eu sou incompetente, eu sou ou competente ou incompetente, ou eu sou bom ou eu sou ruim, ou eu sou digno ou sou indigno de que as pessoas gostem de mim.
é um erro. Ou a gente vai para negação, não aceita feedback, não aceita uma crítica, uma sugestão de uma pessoa, ou a gente vai para o exagero também, né? Agora também, ó, foda-se, vou cagar tudo de vez, não quero nem saber mais. A gente não faz isso porque agora que vocês sabem, vocês estão tomando consciência de que essas conversas, essas situações, elas agridem nossa identidade. E aí, por padrão, a gente pode cometer esses erros. De novo, sobre o diálogo da identidade, entende quem você é, toma consciência que é isso que está pegando para você, que é esse gatilho que pegou, que é esse porquê que está por trás. E começa a fazer uma autoanálise mais profunda do seu processo. A gente não é ou uma coisa ou outra, a gente é e. Eu sou isso. Eu sou um cara legal, mas eu também sou cuzão de vez em quando. Eu sou um cara bom, mas eu também sei ser ruim de vez em quando. A gente é e, tá? A gente tem de tudo um pouco. Então não entra nesse tudo ou nada que ela é uma cilada. E aí, 3 coisas. Aceita que você comete e vai cometer erros. Isso vai te ajudar a lidar com vulnerabilidade. Então, cara, você comete e vai cometer erros. As nossas intenções, elas são complexas, nunca são aquela lá que a gente colocou numa caixinha. O autoconhecimento vai tirar a gente dessa postura defensiva que atrapalha. E eu posso dizer com toda certeza, você contribuiu para o problema, eu contribuí para o problema. Pensa na contribuição e não na culpa. Então, nesses 3 diálogos, essas são as dicas, tá? Para fechar aqui, então, o processinho como um todo, antes da conversa, respira, desbloqueia ali o seu cérebro, separa fatos das emoções e das questões de identidade. Entende toda essa estrutura. Você viu que tem uma preparação? Identifica as historinhas que você se conta para ter uma história mais rica, mais válida dessa história. E questiona se vale a pena ter essa conversa. Porque eu vou falar para você, nem tudo se resolve com conversa difícil. A gente estava falando agora, o Gomex falando, a gente está falando de fascismo, cara. Tem coisa que não tem nem conversa. É se posicionar e pronto. Então, tem coisa que não tem conversa. Tem parente meu que ama, idolatra o mito que ele sabe. Meu, tem conversa, eu não quero ter uma, sabe? Bom, já entenderam, né? Às vezes não vale a pena ter a conversa, então não adianta você querer usar a conversa difícil para tudo. Durante a conversa, quando começar, começa pela terceira história. O que é essa terceira história, André? A primeira história é a minha razão, a terceira história é a razão do outro, a terceira história é o tema central. Então, vamos supor que eu quero ter uma conversa difícil com o Jefferson aqui, porque o Jefferson quer usar uma tecnologia, eu quero usar outra, eu defendo com as ideias essa tecnologia, ele defende com as ideias a outra tecnologia, a gente entra numa treta toda hora que a gente vai falar disso. Qual que é a terceira história? A terceira história é a disponibilidade e a performance do ambiente. Jefferson, vamos conversar sobre a disponibilidade e performance do ambiente? É isso. E aí a gente, se eu falar, Jefferson, vamos falar sobre a minha tecnologia? O Jefferson já vai entrar na defensiva. Se eu entrar, vamos falar sobre a sua tecnologia? Ele já vai falar, o que o André quer? Jefferson, vamos falar sobre a performance do ambiente? E aí a gente, né, evite imposições, se coloca numa posição de mediação, sai um pouquinho do corpo, né, olha de fora um pouco e cria um objetivo mútuo dessa história, explora o caminho dos outros, a curiosidade. E também tem um lance depois da conversa. Cara, depois da conversa, então, sai aí com clareza dos seus próximos passos, dos próximos passos da outra pessoa e um comprometimento das duas partes ali para esse assunto evoluir, né, esse assunto sair daquela lamaceira que estava. Regras gerais aqui, agora trazendo de um outro livro que eu sempre gosto de falar quando eu falo de conversas difíceis, reveja os paradigmas. Às vezes você está adiando uma coisa que vai ficar pior se você adiar para conversar. Muda essa historinha que você conta por dentro, porque o seu humor conta muito na hora que você fala. Então, antes de abrir a boca, abre a cabeça, veja as pessoas como pessoas razoáveis, racionais e decentes. Se você quer ter uma conversa com essa pessoa, se você não quer ter uma treta, então comece a olhar essa pessoa como uma razoável, racional e decente. Isso já vai mudar o fato de você como aborda essa pessoa. E a importância é deixar ali essa conversa num ambiente seguro, sem ir para uma agressividade, sem ir para uma... às vezes a gente vai para uma omissão também, não vou falar nada. Não, vai para um lugar seguro ali, onde os dois conseguem ter essa discussão, mostra o seu respeito, e aí isso vai fazer baixar a guarda e ouvir. Escuta ativa, não é para você entrar para argumentar, tal, é escuta ativa. E diálogo. Depois que esse ambiente seguro, encoraja a pessoa a discordar. Cara, lembra da curiosidade da sua história? Encoraja. Não queira apenas dar sua opinião, queira também aprender. Vamos terminar com um pensamento aqui que o Jefferson gosta de citar muito. Pensamento de Buda, né, Jefferson? Tente não ser cuzão.
para fechar esse pensamento. Se você prestou atenção em tudo, você viu que conversa difícil é muito mais sobre você do que sobre aquela outra pessoa difícil. É sobre você. Se você trabalhar todas essas estruturas, você vai entrar nessa conversa de um outro lugar ali, tá? Aqui as dicas dos livros aqui, vou mandar junto. E, galera, muito obrigado. Show de bola falar com vocês. Já estou com o tempo estourado, né, Jeff? Mano, sensacional demais você, Brandão. Toda vez essa coisa, cara. Toda vez que você fala, eu fico mais apaixonado, cara. Não aguento mais. Não aguento. Muito bom, Jeff. A comunicação sempre é a chave para tudo, né, Brandão? E a comunicação, é a paz do mundo, é a comunicação, cara. Exato, valeu, galera. Exatamente. A galera curtiu, como sempre, muito. Olha só, gratidão, Brandão. Gratidão, Brandão. Topzera, sensacional. O Brandão é sensacional. Valeu, galera. Muito Jeff, bom. Obrigado. Eu não vou segurar muito aqui, porque eu sei que estamos aí alguns minutinhos só, né? Dá para. Foi 5 minutos, mas o Pokémon já tava falando que ia mandar os malucos aí te arrebentar já. Eu falei, o Pokémon. Tá suave aqui, não tá? Tô suave, tô na boa. Nada de conversa difícil, aqui tá meio tenso, mas, né? Cadê a arma, velho? Cadê a arma? Você tava agora há pouco aí, ó. Já foi 5 minutos você tava assim, ó. Não, mas nem adianta falar que foi o Brandão culpado. O Brandão correu aqui pra caramba. Eu falar que foi. Ele é um troll, né? Ele tá suave aqui, a culpa não é dele, não. Vocês querem botar a culpa dele ainda? Para com isso. Valeu! Eu já falei, né? A gente contribui, troca a culpa pela contribuição. Todo mundo tá contribuindo um pouco, então eu vou vazar aqui. Pokémon, boa fala aí pra você. Abraço pra todo mundo. Galera, obrigado pela participação de vocês. Adoro estar com vocês. Até mais. Fui!